mensagem de item 15 intitula-se Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade para pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa. Entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Aprendamos-la onde estamos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como agradecemos por estas palavras que, com certeza, calam fundo nos nossos corações. Como agradecemos a essa espiritualidade maior, aos nossos irmãos franciscanos, essa caravana de amor e fraternidade, nos incentivando ao serviço do bem, a prática desse amor, dessa fraternidade uns aos outros. Que possam os nossos irmãos franciscanos, toda essa equipe aqui da Casa de Francisco de Assis, envolver o nosso irmão Wendel mais esta tarde, agradecidos que estamos pela sua presença, que ele possa ser envolvido e incluído sempre. E que todos nós possamos estar na tua página, hoje, amanhã e sempre, Senhor. Graças. Paz e bem a todos. Palavra.
acho que vale a pena fazer um pequeno resumo. Da primeira vez eu contei a história da minha ligação com Francisco de Assis, né? Algumas pessoas não estavam aqui e eu fico feliz porque eu nasci na igreja, na família da Igreja Católica, então seguindo os sacramentos da Igreja Católica, mas eu confesso que a coisa que mais me cativou e me chamou a atenção na Igreja Católica foi quando eu participei de um grupo de jovens chamado Amigos de São Francisco, que era uma paróquia franciscana muito conhecida de João Pessoa, na Paraíba, até hoje, né? E com todo esse carisma franciscano. E quando eu conheci a história de São Francisco, eu me apaixonei, né? Eu acho que qual jovem que não se identifica, né? Aquele bom vivão, que gostava de festa, de serenatas e tal, e de repente coisas foram acontecendo ali dentro, né? Reflexões, inquietações, questionamentos, depois de ter ido para a guerra 2 vezes, voltado, doente, aquela coisa toda, imagino que vocês sabem da história, e de se encontrar com o seu chamado. E o franciscanismo dentro da Igreja Católica, eu que conheci muitos movimentos da Igreja Católica, eu tocava nas missas, né, então participava mesmo, por conta do grupo de jovens, eu acho que é o que traz mais alegria, né? Eu acho que o carisma franciscano tem um pouco dessa identificação com a alegria, né? Eu já vi os escritos de São Francisco, os livros, até os filmes, né, que são trazidos. Eu acho que você já conhece aquele filme de Franco Zeffirelli, Um Sonho na Lua, né? É um filme poético, lírico, né? Muito clássico, que conta a história de São Francisco Santa Clara. Então, eu fui, e aí depois eu me encontrei na doutrina espírita, quando eu fui para uma casa espírita lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu saí de uma pessoa para Natal. E depois que eu me apresentei aos líderes, né, aos coordenadores, aos organizadores da casa, e eles disseram que um dos mentores espirituais da casa era São Francisco de Assis. Né? E depois, agora recentemente esse ano, pela primeira vez eu fui conhecer a Mansão do Caminho, a obra do Divaldo Franco lá em Salvador. E toda aquela obra é obra também da equipe, né, dos anjos, né, de toda a equipe espiritual de São Francisco de Assis, e um deles, Joana de Anjos, que foi Clara de Assis, né? Então tá tudo em casa, tá tudo ligado. Então fico feliz de mais uma vez estar aqui. Prometo que da próxima, terceira vez eu não vou contar essa história, tá? Só para registrar, já que está grafando, né? Então fico feliz de estar aqui mais uma vez e, como foi dito na oração, né, peço todo o apoio de São Francisco, Santa Clara, Joana, para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso estudo aqui. A Márcia, quando ela me sugeriu o tema, eu disse: nossa, Márcia, que desafio, poxa, falar sobre o Sermão do Monte. Como eu sou terapeuta, eu trabalho com desenvolvimento humano, com autoconhecimento, então eu me identifico muito mais com as obras da Joana de Ângelo, né? Que não são fáceis de entender, mas que tratam dessa questão do comportamento, emoção, pensamento. Aí, quando fala de Jesus, que já são vários níveis acima, né? O Sermão do Monte, que eu acho que é digamos assim, o núcleo central da Boa Nova, né? Que é o Evangelho, o Sermão do Monte. Eu disse: nossa, será que eu estou nesse nível, né? Mas lembrando que quem está aqui na frente, geralmente é quem mais precisa evoluir, Então, crescer, evoluir e aprender. Então, quando é dado um tema, o que a gente faz? Minimamente a gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que estudar. Então, assim, acredito que para mim o estudo foi gratificante e aí é trazer algo desse estudo para vocês, tá bom? Então, o Sermão do Monte, acredito que vocês já tenham visto, né, ouvido outras palestras, né, lido isso de forma diferente, tanto no Novo Testamento como no Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão do Monte é uma passagem riquíssima do Evangelho de Jesus, talvez a mais rica, né, de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Claro que eu acho que dos 3 anos, né, foram muito poucos anos, dos 30 aos 33 anos, que Jesus veio efetivamente a pregar, foi muito mais pelas ações do que pelas palavras, né?
Isso a gente sabe e isso a gente percebe. E talvez o nosso maior desafio em viver o Evangelho de Cristo, na nossa dimensão, é justamente isso. É porque ele pede que a gente pratique do jeito que ele fez, né? Então, ele pouco falou, claro que ele falou muito, mas ele muito mais praticou do que falou. Então, todo o Evangelho de Jesus se dá na prática, né? Só que o Sermão do Monte, ele tem uma diferenciação, que é a parte onde Jesus fala, né? Ele está parado, né? Pelo que diz os historiadores, né? Os evangelistas, ele poderia estar em pé, poderia estar sentado, em algum local onde a multidão pudesse enxergá-lo. Por isso que alguém fala sermão da montanha. Não, mas não é montanha, é monte. Aí fala sermão do monte. Não, mas não é no monte, é só algo um pouquinho mais elevado. Eu imagino que, com certeza, para que todo mundo pudesse ver, estar com Jesus, imagina a multidão, porque tinha os discípulos dele, os apóstolos, as pessoas que eram próximas dele e dos apóstolos também. Depois tinha multidões que estavam ali passando, depois tinha multidões que vinham de outros lugares, de outras cidades, de outras regiões, e ainda tinha os sacerdotes, ainda tinham os centuriões romanos, ou seja, tinha uma diversidade de pessoas ali que estavam querendo ver o que essa pessoa tinha para falar. Então, estavam ali querendo milagre, estavam ali querendo pão para o corpo físico, pão, né, o alimento para a alma. Outros estavam ali duvidando, outros estavam ali questionando, outros estavam querendo ver assim, o que essa multidão está aqui. Não é nada diferente de hoje, né? Se aqui na rua reunir uma multidão, a gente já fica curioso o que está acontecendo. Então, o que se fala para os historiadores evangelistas é que foi um momento realmente bem marcante, onde dos 4 evangelhos que ficamos, né, dentre vários evangelhos, mas os 4 evangelhos que temos hoje na Bíblia, no Novo Testamento, eles citam muito pouco, né? Só o Evangelho de Lucas, que cita mais especificamente o Sermão do Monte, um pequeno trecho, e o Mateus, né? Então, quando você vê algo mais detalhado sobre o Sermão do Monte, é no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, onde ele escreve, né? E aí eu pensei como trazer isso para vocês, né? Porque a forma como eu pensei, dentre as pesquisas e estudos que eu fiz, foi separar por partes, né? Se algo é grande e às vezes até complexo da gente entender, então a gente divide por partes para ver se a gente consegue digerir um pouquinho mais fácil, né? Mas o importante é a gente saber que não deixa de ser um código de conduta, né? Eu acho que todo o Evangelho é um código de conduta, né? São regras, normas, que você não é obrigado a seguir, não. Mas se você quiser ser feliz, se você quer ter amor no coração, se você quer viver bem, crescer e evoluir, eu acho que são boas regras, boas normas de conduta para a gente viver o nosso dia a dia, né? E, inclusive, pessoas admiradas, historiadores, filósofos, que nem se consideram como cristãos, fazem referência ao Sermão do Monte como quase como uma obra-prima, né? Como se fosse, digamos assim, a receita, né, de felicidade e do bem viver, né, que é melhor descrito em todo o cristianismo, realmente no Sermão do Monte. Ok? Então, vamos lá. Focando, o que eu trouxe aqui foi baseado justamente no Novo Testamento, no livro de Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, claro, faz muita referência. Inclusive, boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é especificamente o Sermão do Monte. Então, se eu fosse tirar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, eu teria que ler um livro todinho aqui, né? Porque ele trata, cada capítulo é uma bem-aventurança, cada capítulo é uma parte do Sermão do Monte que traz, né? Basicamente isso. Bom, e aí como se começa? Começa pelo começo, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, tem aqui: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Por isso que eu imagino que ele estava sentado, né? Seus discípulos aproximaram-se dele. Então, os primeiros a estarem, com certeza, eram os discípulos, né?
E ele começou a ensiná-los dizendo. Então, a partir daí, ou seja, acredito que foi um momento em que, depois de várias caminhadas que Jesus fazia, fazendo milagres, curando, ensinando, né? Convidando pessoas para o seguir, né? Que foram os apóstolos também, muita gente queria ouvir, muita gente escutava falar e queria estar com ele. Então, esse foi um momento que, desculpa a licença poética, é como se ele fosse fazer um coletivo de imprensa. Tá bom, já que todo mundo quer ouvir, então eu vou preparar algo um momento especial para que todos possam ouvir. E aí trouxe brilhantes ensinamentos para a gente. Bom, e aí quando ele começa, e eu gostaria de dividir aqui com vocês por partes, tá? A primeira parte, como eu já tenho falado, as regras de boa conduta para a nossa felicidade. Ou seja, como ser feliz. Né? E aí ele traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. E aqui já começa algo interessante, porque a gente sabe como Jesus falava com metáforas. Tem duas observações que eu acho que é unânime em todo mundo que lê o Novo Testamento, que estuda a Bíblia, e que estuda até a parte histórica do Jesus encarnado entre nós. Né? A primeira é que Jesus fala muito com metáforas. E o que são metáforas? São parábolas, né? São formas da gente passar uma mensagem através de uma história que já conhece. Né? Então, como por exemplo, se eu vou explicar, eu toco violão, aí se alguém for explicar para mim a importância do equilíbrio, né? Falar sobre o equilíbrio, aí vai dizer assim, Wendel, o que faz se você apertar demais, esticar demais a corda do violão? Eu vou dizer, vai arrebentar. E se você tiver afrouxar demais a corda, o que vai acontecer? Ela não vai tocar. Então ela precisa estar numa tensão exata, num ponto de equilíbrio, onde possa sair o som, que não vai arrebentar a corda e que não vai deixar de sair o som. Seria uma forma de alguém explicar para mim equilíbrio, a importância do equilíbrio, por algo que eu conheço. Né? Então, se alguém aqui faz bolo, se alguém aqui canta, se alguém aqui trabalha numa empresa de contabilidade, eu teria que contar uma história para explicar algo que de acordo com o que você já sabe. Né? E Jesus fazia isso, era metáfora, eram as parábolas. Ele falava a linguagem da época, né? Falava a linguagem daquilo que as pessoas da época dele conheciam, para poder passar uma mensagem. Então, o semeador saiu a semear. Por quê? Porque naquela época o semear era algo comum entre todos. Né? Então, as bem-aventuranças não deixam de trazer um pouco desse elemento das metáforas também. Então, a primeira coisa, o que quer dizer pobre de espírito? O pobre de espírito é aquela pessoa que é simples, que é humilde, não é que não tem dinheiro, né? Literalmente falando, mas aquela pessoa que é simples de coração, que é humilde de coração. Pois delas é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? E em várias outras passagens a gente consegue ter essa interpretação, que o reino do céu não é quando a gente morre e vai para o céu. Não, o reino do céu, o reino de Deus está onde? Na nossa consciência e no nosso coração. Então, se eu tenho paz interior, eu estou no céu. Se eu não tenho paz, eu estou no inferno. E isso pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser aqui numa casa espírita, pode ser na rua, onde eu estiver. Então, eu estou no céu quando eu tenho paz interior. E quando eu não tenho paz exterior, eu não estou no céu. Então, as bem-aventuranças, elas trazem um pouco desse elemento da metáfora também. Os bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Ou seja, bem-aventurado é aquele que tem humildade de coração, de assumir, de aceitar, de admitir o que é e o que não é. Essa é a verdadeira humildade. E humildade não é baixar a cabeça para tudo e para todos. Não, humildade é aceitar aquilo que é. Aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. Essa é a verdadeira humildade. Então, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque terão paz no coração, se fosse trazer essa interpretação como está aqui. E aí, essas regras de boa conduta, de como ser feliz,
ele traz um pouco de consolo, né? Por que eu sinto tanta dor? Por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Muitas vezes o nosso coração diz para fazer alguma coisa e às vezes vem alguma outra pessoa e diz assim, não, o que você está fazendo não vale a pena, você está sendo besta, você está sendo, né? Você está deixando as pessoas pisarem em você, alguma coisa assim. Então, a gente tem muita informação no mundo de como se comportar, mas muitas vezes a nossa consciência interior diz mais ou menos como a gente deveria se comportar. Né? E o Evangelho de Jesus e as bem-aventuranças trazem essas regras para a gente também. E aí ele continua. Eu vou passar cada parte, tá, gente? Mas eu não vou ler tudo, até por conta do tempo que a gente tem. Né? Mas é uma leitura que a gente pode sempre ter em mente. Eu escutei recentemente, fazendo um estudo, uma palestra da Neto Guimarães, dizendo assim, todo cristão deveria ter de cor as bem-aventuranças, né? E ela me provocou nisso também. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por que a gente chora? A gente chora porque é algo que não aconteceu, a gente chora porque é algo que não tem, a gente chora porque a gente teve uma perda, porque perdeu. Então a gente chora porque está sofrendo. Né? Então, eu fico imaginando, se a gente teve uma perda, se a gente está sofrendo por algum motivo, de alguma forma, a gente sabe que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, ou seja, nada acontece por acaso. Então, se eu estou sofrendo, de alguma forma para eu aprender com aquele sofrimento para ser uma pessoa melhor. Né? Então, eu entendo dessa forma, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ou seja, e o consolo se dá com a nossa própria consciência. Né? Quando a gente é adolescente, que se apaixona pela primeira vez, e que acaba aquele relacionamento, a gente acha que vai morrer. Que a vida acabou, que não tem mais sentido, nunca mais eu vou me apaixonar de novo. Aí você passa pela segunda experiência, pela terceira, pela quarta, pela quinta, aí você tem certeza que não morre, e a vida continua. Mas o que mudou? O que mudou é que eu deixei de ser mais adolescente, mais imaturo, e passei a ter um pouco mais de maturidade na vida adulta. Né? Então eu expandi a minha consciência. Eu acredito que é isso, a gente é consolado porque a gente expande a consciência. E por que chamam a doutrina espírita do Consolador Prometido? Porque ele dá resposta, porque ele explica. E aí eu fico mais aliviado. Não quer dizer que eu não vou ter dor e sofrimento, vou ter igual a todo mundo. Mas a questão é que quando eu tenho um entendimento das coisas, que eu sei o porquê e o para quê, e que isso é para o meu crescimento, não é que não é que a dor foi embora, mas o sofrimento diminuiu porque gerou uma consciência e um entendimento. Então, eu me consolei porque agora eu aprendi, então eu não estou sofrendo tanto. É diferente quando o filho nosso está sofrendo por algo que a gente, como adulto, acha até graça porque a gente sofreu por aquilo e hoje não sofre mais. Né? Então, perceba como tem a ver essa questão da humildade, na primeira bem-aventurança, e essa questão da maturidade, na segunda bem-aventurança. E depois vem, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, está reforçando aqui a humildade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Aí vem um detalhe interessante. Tem uma diferença gigante entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça dos homens é assim: você cometeu um crime, tem que pagar. Você fez algo errado, você vai para a cadeia. Né? Você matou, em alguns países ainda acontece isso, você tem que ser morto. Né? Então, a justiça dos homens ainda está muito assim. E nós somos educados na justiça dos homens. A justiça de Deus é completamente diferente. Por quê? A justiça dos homens é assim: eu paguei, eu fiz algo errado, então eu tenho que ser punido. Aí eu pergunto para vocês, o que é que a punição ajuda o ser humano? Eu fiz algo errado, eu tenho que ser punido. O que é que a punição ajuda? Nada. Além de Deus, a justiça de Deus é completamente diferente. Você fez algo de errado, você vai ser educado para poder aprender sobre aquilo. Então, por isso que tem a lei de causa e efeito. Né? Você vai se arrepender, você vai expiar e depois você vai reparar. Então, é completamente diferente a justiça de Deus da justiça dos homens. Então, olha só, a reencarnação é a maior prova disso.
Já imaginou se a gente lembrasse de toda a nossa reencarnação? Nossa, a minha cabeça não teria como, a gente sempre está no meio da encarnação. Então não teria como. Então olha como é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque isso é para educar. E aí eu vou sofrer, eu vou passar por aquilo que eu fiz outras pessoas sofrerem, ou nessa vida, ou em outras vidas. Para quê? Por quê? Porque Deus é punitivo? Não. É para eu ser educado, para eu sentir aquilo, para eu crescer com aquilo, para eu aprender com aquilo. Então quando aqui fala da justiça, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus, que é uma justiça educativa, instrutiva, restauradora, para restaurar a alma humana. Né? E aí a gente sabe que a reencarnação é a maior prova disso, por várias histórias e exemplos que ele tem. Né? Então ele diz aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando chegarmos nessa consciência do arrependimento, da expiação, da reparação, para a gente ficar satisfeito no nosso coração daquilo que a gente não deve. O mal que eu causei, agora eu vou fazer o bem na mesma dimensão, na mesma quantidade, para reparar o mal que eu causei. Bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia. Ou seja, aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu perdoei, eu serei perdoado pelo Pai Celestial. Se eu tive misericórdia, eu também vou ter a misericórdia divina para comigo também. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aí tem outra passagem muito linda que Jesus diz assim, vinde a minhas criancinhas. Então, quem não for como as crianças não conhecerá o reino dos céus. Ou seja, o que ele fala é justamente dessa pureza de coração. Né? E a gente sabe que uma criança é um espírito que muitas vezes é mais velho do que eu. Mas pela simplicidade, pela alegria, pela abertura, pelo se colocar como um aprendiz, né? Essa pureza do coração da criança, para que a gente possa realmente acessar o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por deles é o reino dos céus. E aqui ele repete do mesmo jeito que ele começou. Okay? Então essa é a primeira parte do Sermão do Monte. Na segunda parte, ele fala do sal e da luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar fora e pisado pelos homens. Então, o sal, no sentido de que o sal, ele serve, hoje a gente sabe que é para dar sabor aos alimentos, ou realçar o sabor dos alimentos, mas o sal naquela época também era usado para que a carne não apodrecesse. Então, que a gente fosse nesse duplo sentido, né? Para que a gente não se corrompesse, para que a gente não pudesse corromper ninguém e para que a gente pudesse ter sempre a vida reta. Mas que a gente pudesse também dar sabor às coisas, sabor ao nosso trabalho, sabor à vida, né? Sabor dentro de casa, fora de casa. E quando ele continua sobre a luz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre luz. E também ninguém acende uma candeeiro, né? Algo que traz luz ali, que tem uma chama, que geralmente tem uma substância ali para iluminar, e coloca debaixo de uma vazia. Ao contrário, coloca a luz no local apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. Então ele começa a luz. A gente vai colocar essa luz aqui debaixo do palco, porque ela não vai cumprir a sua missão. A luz é para estar no local que tenha visibilidade. Eu, por exemplo, em vários momentos da minha vida, tive problemas, né? Passei por depressão, passei por outras situações, e uma vez me chamou a atenção um filme que eu assisti, que no final do filme tem uma mensagem muito bonita. Eu acho que o filme é Coach Carter, alguma coisa assim. É um professor de basquete em uma escola pública de periferia nos Estados Unidos. Então, só que aquele professor é educador, aquele que inspira, sabe, que motiva. E uma vez, no final do filme, um aluno disse para ele: eu já sei, já descobri, a gente não tem medo de não dar certo, a gente tem medo da nossa luz. É isso que fala aqui, que a gente possa brilhar na nossa luz. Então, quantas oportunidades que a gente tem na nossa vida, ou em casa, no trabalho, nos trabalhos aqui na casa,
que a gente não se permite por achar que não é suficiente, por achar que não está pronto. Se fosse assim, eu nunca tinha começado a dar palestra, né? Eu nunca estou pronto. Então, a partir de um certo momento da minha vida, eu percebi, é verdade, eu não preciso estar pronto, eu não preciso estar pronto, acabado, 100% para fazer algo. Eu já posso começar a fazer algo. Até porque o planeta Terra, na doutrina e nas obras complementares que a gente aprende, aqui é um hospital. O planeta Terra, além de ser uma escola, também é um hospital. Então é doente cuidando de doente. Né? Então, quem tem um olho cuidando de quem não tem nenhum. Quem tem um braço cuidando de quem não tem os dois braços. Então, a gente está o tempo todo se ajudando. E outra coisa que eu também tinha dificuldade, perfeccionismo. Então, eu não me permitia errar. Então, eu não fazia nada porque eu não podia errar. Se eu não podia errar, era melhor eu ficar quieto e não fazer nada. A partir do momento, ainda dói, confesso para vocês, mas quando eu comecei a me permitir errar. Então, eu acho que essa questão de ser luz, brilhar a sua luz, fazer brilhar a sua luz, eu acho que toca nesse ponto, né? Que a gente possa, que a gente não se prenda a fazer algo que caiu no nosso colo, caiu na nossa mão, para fazer. Então a gente vai lá e faz. E se errar, está tudo bem. Eu errei, querendo acertar, eu posso aprender com isso também. E assim que a gente vai evoluindo. O engraçado é que quando a gente é criança, a gente é bebê, a gente está aprendendo a andar, a gente engatinha, aí começa a ficar de pé, aí cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Quando a gente vira adulto, a gente tem medo, né? De experimentar coisas novas. Quando é criança, não. Por quê? É pelo próprio instinto, né? Então, eu acho que de alguma forma as crenças, né, as coisas que vão colocando na nossa cabeça, aqueles pensamentos circulares que vão dizendo não faça isso, você não pode, não sei o que, vai limitando, a gente vai se encolhendo de tal forma que não deixa a nossa luz brilhar. Né? Então, se é algo para o bem, se é algo que o seu coração diz para fazer, então que a gente possa fazer. É isso que diz essa parte de sal e de luz. Depois vem outra parte que ele fala, aí é quando Jesus, olha só, ele começou a falar das bem-aventuranças. E aqui ele está falando para quem? Principalmente para os discípulos, né? Dá para vocês perceberem. Perceba que eu imagino que é como se fossem ondas. Jesus está aqui, os discípulos estão aqui, os mais próximos dos discípulos estão aqui, a multidão está aqui, aí já vem mais multidão, aí vem os sacerdotes, vem os soldados romanos e por aí vai, né? Eu imagino mais ou menos essa cena, né? Então aqui ele está falando para os discípulos e para todas as pessoas que estavam mais próximas, né? E o sal e luz também, para que a gente seja sal e luz no mundo. Aqui eu acho que ele já dá um recado para quem está um pouco mais distante ali na multidão, porque sabe que naquele momento pessoas estavam ali para testar Jesus, para ver o que ele veio fazer aqui, o que ele está planejando, né? E aí ele dá o recado: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, porque Jesus era ameaçado o tempo todo. Se ele está desdizendo tudo que a gente já aprendeu até hoje, é motivo para ser preso. É motivo para ser perseguido. Né? Não à toa que foi, mas até aí ainda não. Né? Então ele disse: eu não vim para negar o que tinha antes, eu vim para cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for superior dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrará você no reino dos céus. Ou seja, ele diz: eu vim para cumprir a lei, tudo que foi escrito eu vou cumprir. Talvez de uma forma diferente, mas eu vou cumprir. Né? Ou seja, ele veio atualizar a lei, né? Interpretar a lei, do que se diziam lá na época dos fariseus e mestres da lei. Mas ele ainda dá um outro desafio para a multidão. E vocês, o quanto que vocês têm que levar essa lei no coração, a lei de Deus no coração, tem que ser maior e mais forte do que os mestres da lei e os fariseus, que muitas vezes tinham só retórica, tinham só palavra,
mas não tinha atitude. Então, é a outra mensagem que Jesus vem trazer nessa parte aqui, ó, o cumprimento da lei. A gente faça cumprir a lei de Deus a partir do nosso coração, mas a partir da nossa prática, da nossa ação, da nossa atitude também. Outra parte do Sermão do Monte de Jesus, ele fala sobre juramentos. Vocês também ouviram, aqui quando ele começa, quando ele começou a falar que eu venho cumprir a lei, só que talvez de um jeito diferente, falando da lei de Deus, aqui ele já começa, vocês conhecem a lei dessa forma, porém eu vos digo isso, para que você possa cumprir essa lei. E aqui nos juramentos ele começa justamente assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que se fez diante do Senhor. Mas eu vos digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Então a gente não tem que jurar por Deus, pela igreja, pela casa espírita, pela minha mãe, pela minha cabeça, porque a gente não tem esse poder nem de mudar a cor do nosso cabelo de preto para branco. Não estou falando de pintar, estou falando de mudar a cor naturalmente, como disse Jesus. A gente não tem esse poder. Então ele diz que seu sim seja sim e o seu não seja não. Tudo que passar disso é desnecessário. Né? Então a gente não precisa estar jurando o tempo todo, a gente precisa ter convicto na reta ação de cada dia, de acordo com nossos princípios e valores e de acordo com as leis de Deus, o que é um sim que eu posso dar para algo que me faz bem ou que pode fazer bem a alguém, e um não que eu posso dar a algo que me faz mal ou que me faz mal, ou que pode fazer mal a alguém. Então, até aí tudo bem, gente? Ok. E depois ele vem continuando, reforçando, dando um novo significado para a lei que Deus já conhecia naquela época. Ama Deus inimigos. Isso é desafiante. Isso é para quebrar paradigmas na cabeça de qualquer um. Para a gente ainda é, imagina 2024 anos atrás, como era ouvir isso. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas isso aí é muito fácil, né? Só que Jesus nos traz um desafio gigante. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Então, eu acredito, eu vou falar agora por mim. Eu acho que só com conhecimento, no meu caso, tá? Não posso generalizar. Só com conhecimento da doutrina espírita é que eu consigo perceber um pouquinho do que Jesus estava querendo dizer aí. Quando a gente sabe que a doutrina espírita diz que todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos ser espíritos angelicais, espíritos puros. Todos. Né? Por mais que a pessoa seja um drogado, um traficante, estuprador, assassino, ou fez coisa muito pior em outras vidas, essa pessoa, esse ser como espírito também vai ser um espírito puro. Já pararam para pensar sobre isso? Que todos nós vamos ser espíritos puros daqui a alguns séculos, daqui a algumas encarnações, né? Então, todos nós. Então, não tem isso. Então, por mais que alguém me faça mal, por mais que alguém me agrida, por mais que alguém, eu nunca passei por isso, mas nem imagino como seja, mas por mais que alguém matou meu filho, por mais que aconteça tudo isso que a gente sabe que existe, que todos nós somos filhos de Deus e Deus trata todos, bons e maus, do mesmo jeito. Então, na minha vida, antes da doutrina espírita, eu acho que eu poderia ler isso daqui 1000 vezes e não fazia ideia do que Jesus estava falando, mas com a reencarnação, com as provas que a gente tem de quem vai para o plano espiritual e contra o que sofreu, com as várias cartas, né, e exemplos maravilhosos que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, de Chico Xavier, né, das mães que perdiam os filhos e tal. Então, quantas e quantas histórias acontecem, né, que
demonstram para a gente que é verdade. É justamente isso. Nós temos várias encarnações, nós temos várias vidas, nós temos vários mundos e planetas habitados, e que a gente só está no segundo degrau da evolução dos mundos, que é o mundo de provas e expiação. Segundo degrau. Primeiro é o primitivo, depois é o provas e expiação. A gente só está no segundo degrau. E eu fico imaginando, já tem tanta coisa boa, né? Porque tem coisa boa, não tem? Aqui a gente está fazendo coisa boa, a gente está estudando, a gente está compartilhando conhecimento, tem tanta gente que faz trabalho voluntário, tem tanta gente que vai para hospitais só para alegar os doentes. A nossa família, quanta gente boa não tem. O Constantino Clinton adora fazer essa brincadeira com a plateia. Eu estou citando ele porque é uma das pessoas que eu acompanho, né? E ele diz assim, me diga, hoje na sua vida, quantas pessoas você identifica que são maus e conta nos dedos. Agora, quantas pessoas na sua vida, mal mesmo. Agora, quantas pessoas do seu convívio da sua vida hoje você identifica que são boas? E aí ele sempre tem a mesma resposta da plateia. É um número muito maior de pessoas boas do que ruins. Né? Quando a gente fala, o mal está vencendo, a gente vive no mundo de provas e expiações, isso é normal. Eu costumo ver para o outro lado, o quanto que o bem está crescendo. Porque o bem era pouco, mas o bem está crescendo. A gente vivia há poucas décadas, há poucos séculos, a gente vivia num mundo de barbárie. Né? Hoje as coisas estão evoluindo. Né? Até as leis humanas, muito lentamente, também está evoluindo. Né? O respeito que se dá hoje para as mulheres, as oportunidades que se dá hoje para a população de uma forma geral, então, muito lentamente, porque o plano material é uma cópia muito mal feita do plano espiritual. Então a gente vai aprendendo, né? E de vez em quando vem um espírito mais evoluído, encarna aqui para dar um empurrãozinho para ajudar a gente a evoluir, né? Então, pela doutrina espírita, a gente percebe o quanto que isso é verdade. E aí já não parece ser tão impossível, a gente rezar por um inimigo, né? Pedir a Deus por um inimigo, para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele tenha proteção, para que ele abra o seu coração para o perdão, para que ele possa crescer comigo. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe o quanto que a gente faz esse passo o tempo todo, quando a gente recebe o irmão para poder orientar. Né? Então, eu acho que isso aqui foi uma das partes mais desafiantes que Deus falou, não só para a época, mas para hoje. E aí depois vem outra parte, dando aos necessitados. Ele fala, cuidado de não praticar suas obras de justiça, entre aspas, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso controverso. Gente, eu estou dando esmola aqui para ela, olha, eu sou bom, eu estou dando esmola aqui. Cara, tem gente até que faz isso, não dessa forma como eu fiz, né? Mas ele diz, como faz isso dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua recompensa. Se você está dando esmola, está ajudando alguém e está anunciando para os 4 ventos, você já recebeu sua recompensa, não vai receber mais nada. Você já está anunciando. Né? Claro que Jesus estava falando isso na linguagem da época, né? Para que as pessoas da época pudessem entender. Mas quando você dá esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo na sua mão direita, de forma que preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, não recompensará. Então, eu acredito que tudo se dá pela nossa intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção é de ajudar o outro para eu ser bem visto. Né? Ou minha intenção é ajudar o outro porque eu quero ajudar o outro, porque eu acho que é importante, que é bom e que faz parte dos meus princípios ajudar o outro, só por ajudar. Se alguém viu ou não, isso é outra história. Mas se eu faço isso com a intenção de fazer propaganda em cima disso, eu posso me questionar, a minha intenção realmente era ajudar ou a minha intenção realmente era me divulgar? Né? Realmente fazer propaganda disso. Então é isso que Jesus fala. E que Jesus fazia justamente o contrário. Ele preferia que ninguém visse. Né? Quantos ele ajudou, curou e diga, vá e não conte a ninguém. Né? Mas viva a sua vida
vocês começam a perceber que muita coisa que a gente já passou aqui, a gente vê e revê em várias palestras, em vários estudos, em várias obras complementares. A Joana de hoje fala muito sobre isso, o Emmanuel fala muito sobre isso. Então, assim, percebam como o Sermão do Monte, várias partes que a gente está vendo aqui, ele está presente muito na doutrina espírita, tanto nas obras básicas como nas obras complementares. E essa parte aqui eu nem preciso falar. Quem é que não conhece a oração do Pai Nosso? Que é quando Jesus diz: e quando vocês orarem, mas assim, claro que aqui eu não vou colocar o Pai Nosso, que é uma oração bastante conhecida por todos nós. Mas essa parte que vem, no versículo 5 ao 9, aqui já está no Mateus 6, tá? Ali era o Mateus 5, aqui já está no Mateus 6. Que essa parte é bem interessante também, e você já deve conhecer. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. A mesma coisa de dar esmola e falar para todo mundo que eu estou dando esmola. Então, para que você está dando esmola? Será que é de coração? A mesma coisa quando você vai rezar, orar. Ó, gente, peraí que eu vou rezar e orar. Então, eu vou orar e rezar na praça pública, né? Algumas pessoas até hoje fazem isso. Claro que cada um tem seu propósito, sua intenção. Mas o que Jesus diz é o seguinte: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo. Então seu Pai, que vê tudo em segredo ou secreto, o recompensará. A mesma coisa que ele falou da esmola, ele está falando da oração. Então não preciso rezar e orar para que todo mundo veja. Não, é na minha intimidade. E por que essa intimidade? Porque eu percebo também que a oração, a prece, a reza, seja como você classifique, é como uma meditação. E a meditação no sentido de olhar para dentro. Né? Porque se o reino de Deus está dentro de mim, lembra lá das bem-aventuranças. Né? Aquele que é pobre de espírito vai ter o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, está aqui dentro. É quando eu tenho paz interior ou não. Se a gente reza, se a gente faz uma prece, uma oração, é justamente para acalmar isso que está aqui dentro. Para acalmar, para conscientizar, para esclarecer, para eu me abrir para as boas intuições do meu mentor espiritual, que todos nós temos. Né? Então, isso é muito mais fácil de você conseguir se você estiver num local reservado, num local seguro, num local protegido, na sua intimidade. Então, por isso que Jesus diz o que a gente já aprende hoje, né, na doutrina espírita, né, na forma da gente rezar, orar, que pode ser o dia inteiro, mas naquele momento que eu quero falar com Deus, diretamente com Deus, que eu possa me recolher no meu local reservado, e que não necessariamente precisa ser um local público. E aí ele diz, né, não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam, quanto mesmo que o pedirem. E aí vocês orem assim: Pai Nosso que está nos céus. E aí ele fala na oração e a prece mais conhecida que a gente já conhece também. Muito bem, aí isso são 4 livros, né? Ok. Então, outra parte que ele começa a falar é os tesouros dos céus. E aqui é bem interessante. Se você já assistiu o filme de Franco Zeffirelli, Irmãos Salve na Rua, a forma como ele descreve, e essa semana eu tive um insight, porque eu pensei assim: poxa, quem fala do Sermão do Monte é Mateus e Lucas. Né? O João e o Marcos não citam diretamente, entendeu? Falam algumas mensagens, mas não citam diretamente. Então, Lucas e Mateus é que cita. E o Mateus, que eu trouxe como referência, é o que cita mais. Ok. E a gente sabe, pela espiritualidade que já foi dito, que São Francisco de Assis foi a encarnação do João. O João que era o apóstolo querido, o João evangelista. E no filme, eu não sei qual foi a referência de Franco Zeffirelli, por ter escolhido, que o Francisco de Assis, quando ele vai falar pela primeira vez com o Papa, para pedir a permissão para a sua ordem franciscana, e que na primeira vez ele é quase que colocado, né, para fora do recinto onde o Papa está, porque eram os mendigos, estavam sujos, fedendo, falar com o Papa, né? Ele começou a citar justamente isso daqui. E aí o filme é lindo, é maravilhoso. Para quem já assistiu, assista de novo, que ele fala isso.
Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, a luz, ou seja, como se os olhos fossem a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, ou a Deus e ao dinheiro. Esse daqui que eu peguei, uma parte da Bíblia lá, e algumas coisas ele já colocaram outra palavra para ele traduzir. E aqui o que está falando em suma isso daqui? A questão do materialismo. A gente se preocupar tanto com as coisas materiais, porque a gente está no mundo material, a gente precisa vestir, a gente precisa pagar a conta de energia, do ar-condicionado, da luz da casa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de tudo isso. Agora, então, não é problema eu ter uma casa própria, eu ter um carro para me locomover. O problema é se eu vou viver toda a minha vida e o meu coração em função disso, desse materialismo. Mas eu tenho as coisas para fazer o que eu quero, o que eu sonho fazer, assim. Mas sabendo que depois que a gente desencarnar, nem o corpo a gente leva. Imagine a roupa, imagine o carro, imagine a mansão. Mas que a gente possa dar bom uso disso, cada um do seu jeito. Depois ele fala de julgamento. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Assim como ele fala lá atrás também da misericórdia, que é o contrário. Se vocês tiverem misericórdia, também o Pai Celestial terá misericórdia de vocês. Vou só adiantar um pouco mais aqui para a gente ir para a finalização por conta do tempo, tá? E aí outra parte que também é muito conhecida em vários outros textos que a gente tem nas obras complementares falam sobre isso, Peça, procure e bata. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa parte aqui é para mim, tá, gente? Porque às vezes eu fico com vergonha. Isso eu não vou pedir, mas não Deus não. Aquela coisa que a gente aprende de ser humilde, de ser manso, de ser sereno, eu vou só agradecer, eu vou só agradecer. Isso eu venho trazendo desde a Igreja Católica, dos meus ensinamentos lá. Só que de uma forma talvez um pouco não equilibrada. Então eu tinha vergonha de pedir. Mas aqui está dizendo, peça. Se nós, como pais e como mães, quando o nosso filho pede, o que a gente faz? A gente faz o máximo possível para dar. Só que talvez não do jeito que ele pede ou não do tempo que ele pediu. Mas a gente faz o máximo possível para dar. Por que o nosso Pai do céu, nosso Pai celestial, não pode dar para a gente também? Agora, é claro, uma coisa é eu pedir. Outra coisa é o que eu vou receber, como eu vou receber e quando eu vou receber. Porque, como a gente aprende, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas pedir sim. Então, hoje nas minhas preces, depois da leitura do Espírito, eu faço isso. Eu costumo agradecer porque eu agradeço muito. Agradeço pela vida, por estar encarnado até hoje, pela minha saúde física, pela minha saúde mental, pela minha saúde emocional, pelas coisas que eu já aprendi. E começo a pedir por mim, pedir pela minha família, pedir pelos meus amigos, pedir pela minha cidade, pedir pelo meu país, pedir pelo planeta, pela humanidade. Então, que a gente possa pedir. Então, Jesus nos dá essa permissão, que a gente possa pedir. E eu acredito que até o ato de pedir faz a gente refletir também. O que é que eu estou pedindo? Como é que eu estou pedindo? E aí fala de outra passagem muito famosa, conhecida, que é as duas portas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram.
Eu não sei o que vocês entendem por porta larga e por porta estreita. Eu entendo da seguinte forma: a porta estreita, imagina que várias pessoas querem passar, é difícil. E a porta larga é fácil. Né? O que é fácil no mundo de hoje? Se alguém me chama, eu não estou, por favor, não estou criticando nem julgando quem faz isso não, tá? Mas se alguém, é muito mais fácil alguém me chamar, hoje não, né? Porque eu não tenho amigos assim. Mas no mundo comum é muito mais fácil alguém me chamar para ir para uma balada, é muito mais fácil alguém me chamar para ir fumar, para ir beber, para ir para uma boate, né? Para fazer bullying. É muito mais fácil alguém me chamar para isso do que alguém me chamar, não, vamos ficar ali de joelho, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir, vamos fazer uma meditação pela humanidade. Então, no nosso dia a dia, o que é a porta larga? Né? É aquilo que é mais fácil. Por exemplo, se eu estou com raiva, é mais fácil eu agredir você do que pensar e refletir sobre a minha raiva. Não é isso? Então, para tudo eu vejo assim, a porta mais larga é tudo que é mais fácil. Mas nem tudo que é mais fácil é mais correto. E a porta estreita é tudo que é mais difícil. Só que às vezes o mais difícil é o menor caminho que leva à vida. Um leva à perdição, o outro leva à vida. E no dia a dia, cada um, pela idade que cada um tem aqui, cada um já passou por várias experiências que sabem muito bem o que é uma porta estreita, difícil de passar, mas é o melhor caminho que leva à vida, e o que é uma porta larga, fácil de passar. Né? Uma vez eu estava conversando com a minha namorada e ela disse assim, eu fico incomodada, por que os bons são tão mansos? Né? Eu disse, eu também, é verdade. Porque os maus é assim, ei, vamos ali, vamos fazer um mal, né? Isso eu estou falando do encarnado e desencarnado, né? O que a gente aprende nas obras espíritas é da mesma forma. Eu acabei de ler, eu acho que é Sexo e Destino, do André Luiz. É isso, né? Eu fiquei, independente de sexo e destino, independente do tema, eu não tinha lido ainda, eu fiquei impressionado como Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz pergunta quanto que a espiritualidade dos Espíritos influencia a nossa vida. E a resposta do Espírito é mais do que vocês imaginam. Tanto que, muitas vezes, eles aqui conduzem. Na obra Sexo e Destino, do André Luiz, é impressionante como você vê isso o tempo todo. Tipo assim, caramba, eu estou até em dúvida se eu sou eu. Se o que eu estou pensando sou eu, né? Então, se são amigos espirituais, porque é o tempo todo mesmo. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. O cara vai lá e abre uma garrafa, sabe? Eu quero isso, eu quero... Mas é o tempo todo mesmo. Só que do mesmo jeito que tem os irmãos menos felizes, tem os irmãos de luz, os espíritos de luz, que estão o tempo todo do nosso lado ajudando. Só que para eles não são agressivos e vamos ali fazendo mal. Então os espíritos de luz não é assim, vamos ali fazer o bem. Não, o espírito de luz é assim. Enquanto nós vamos beber, o espírito de luz chega lá e diz, olha, melhor não. Olha a diferença. Então a gente tem que estar muito em prece, a gente tem que estar muito em oração para ouvir o bom. Né? Porque o mal é muito fácil de ouvir. Então é a mesma coisa. O que é a porta larga, né? Que é fácil, né? Que leva à perdição, que é o tempo todo ali puxando você, e o que é a porta estreita, que é difícil de passar. Essa que leva para a vida. Então, essa parte aqui eu estou muito decidido. Tá? A árvore e seus frutos, para concluir. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles e ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão pelos frutos. Então não é pelo que a pessoa diz, não é pelo que eu digo, pelo que eu faço. Que você reconhece a verdadeira árvore pelos frutos, não pelas folhas, né? não pelo que aparenta, mas pelo fruto que dá. Né? E aí ele fala, semelhante a toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E para fechar, a casa sobre a rocha. Ou seja, depois que você ouviu tudo isso, imagina, você de frente de Jesus, escutando o sermão do monte, e ele dizia, e agora? Eu trabalho com atendimento, trabalho com coach também. Depois que a gente faz a sessão, a gente dá uma tarefa de casa. Eu imagino Jesus fazendo isso. Agora que vocês ouviram tudo isso, qual é a tarefa de casa de vocês? Porque se vocês ouviram tudo isso e não fizerem nada com isso, é igual você construir a sua casa na areia.
vai dar o vento e vai passar. Vocês saírem aqui agora do CESFA e não pensar mais sobre isso. Deu o vento ali, já deu uma proteção ali na esquina, já esqueceu tudo. Pronto. Ou construir a nossa casa na rocha, ou seja, pegar isso daqui. O que é que de tudo isso, porque é muita coisa para a gente, né? Por isso que eu achei desafiante falar sobre isso, porque eu não faço tudo isso ainda, mas eu chego lá. Mas o que de tudo isso eu posso fazer e tomar uma ação, uma atitude que eu posso me comprometer essa semana ou daqui para diante, para prestar mais atenção sobre isso? Talvez orar no meu quarto reservado, né? Talvez segurar minha raiva e refletir mais antes de colocar para fora. Então, é isso que traz a mensagem final de Jesus, como ele diz, se você está construindo sua casa na areia ou na rocha. Ou seja, o que você vai fazer com essas palavras? E aí ele termina, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões, não era uma multidão, era as multidões. Né? Por isso que eu falei, eu imaginei em grupos diferentes. Né? Estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque elas ensinavam como quem tinha autoridade e não como mestre também. Então não era da boca para fora, era realmente de coração. Tá? E aqui eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Gandhi falou, se perdessem todos os livros sacros, né, sagrados, importantes da humanidade, se queimassem todos os livros da humanidade, como já foi queimado uma vez no Biblioteca de Alexandria, se queimassem todas as obras literárias da humanidade hoje, e se só se salvasse o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Ou seja, porque no Sermão do Monte a gente tem a regra da felicidade, a regra do boa conduta. Tipo assim, o que a gente pode fazer para orientar a nossa convivência em sociedade? O Sermão do Monte. Né? E aqui eu não passei por todos os versículos, tá? Eu já passei muita coisa, mas tem mais coisa, claro que Mateus 5, 6 e 7, cada um a gente pode ler. Já vai ficar com uma tarefa de casa, antes de dormir, leia Mateus 5, 6 e 7. E decorem, segundo a Ana Guimarães, que a gente possa decorar e viver isso na nossa cabeça sempre. Tá? Então, eu imagino, a foto que eu escolhi foi essa, porque eu acho que a gente foi mais ou menos assim, uma coisa simples, tranquila, não é uma montanha, mas ele devia estar em algum local um pouquinho mais alto para que todo mundo pudesse vê-lo e ouvi-lo também. Tá bom? Só para concluir, se ainda tiver tempo, eu trouxe uma musiquinha para vocês. Bom, gente, eu espero que tudo do meu estudo, que eu pude trazer, tenha sido muito para a gente refletir um pouco mais sobre essa passagem, que eu acho que é a parte principal do Evangelho de Jesus, a Boa Nova, o Sermão do Monte. Como disse Gandhi, né? Se tudo se perdesse, a gente ficar só com isso, eu acho que já poderia nortear toda a nossa vida, não só nessa, mas todas as próximas encarnações também, tá? E eu acho que uma coisa que ele fala da humildade é a simplicidade, a humildade de coração é a simplicidade. Então eu trouxe uma música franciscana que foi feita, deixa eu passar. Não sei se todos conhecem, né? A música é Despojamento do Padre Zezinho. Como eu vim da igreja católica, mas eu era do movimento franciscano, então eu aprendi muita música franciscana. E aí o Padre Zezinho, a quem me conhece, né? A oração pela família, né? Para mim, o Padre Zezinho foi uma influência desde criança. Ele gravou um CD, um LP, chamado de Opereta. Opereta é como se fosse uma ópera pequena, Irmã Clara e Pai Francisco. Então, esse CD, esse álbum, todas as músicas é como se fosse uma peça de teatro cantada, contando a história de São Francisco de Santa Clara. E aí, quando o Francisco começa a reunir os jovens de Assis, né, aliás, os jovens de Assis começam a seguir, querendo fazer a mesma coisa de São Francisco, essa parte da peça da opereta de Pai Francisco, do Padre Zezinho, que fala do despojamento. Então, a música é assim. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará e
pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Esposaremos a donzela pobreza e geraremos a irmã caridade. E não teremos quase nada na mesa e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra e pode ser que nada mude ao redor. Mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dá. E se formos irmãos, o pão não faltará. Paz e bem para todos. Agradecidos estamos todos nós, né, por mais um momento de tanto ensino do Evangelho na nossa vida, né, que possa verdadeiramente, passo a passo, entrando dentro da gente, né, todos esses ensinos, que a gente possa vivenciar, né, cada vez mais o bem, o amor, a fraternidade e a caridade, que é a mensagem divina, né, do Mestre, porque sabemos que é o único caminho que nos levará a sermos verdadeiramente fraternos uns com os outros, a nos amarmos uns aos outros, né? Possamos então fechar os nossos olhos, já com a música que nos envolveu, né, que nos elevou um pouquinho mais à espiritualidade maior, junto aos nossos anjos de guarda e, claro, aos nossos irmãos franciscanos, a toda essa equipe. Agradecidos por tudo que fazem por todos nós. E saiamos daqui verdadeiramente dispostos, com uma boa vontade dentro de nós, para seguirmos esse caminho que o Mestre nos descortinou, unindo-nos uns aos outros, possamos ter as nossas mentes e os nossos corações vibrando no bem, vibrando na elevação espiritual junto a estes nossos irmãos amorosos da espiritualidade, estes perfeitos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva, a todos nós encarnados, aos nossos irmãos desencarnados que continuam no plano espiritual, nas suas trajetórias de iluminação, de redenção, com todos nós. Que estas vibrações possam também envolver a todos os nossos irmãos em provações difíceis, angústia, a todos aqueles que vêm às nossas